E eu gostaria de falar, e se pudéssemos colocar aqui um tema, o que podemos, sobre alguns olhares que foram colocados em José. Vamos ver se dá 6 ou 7 olhares colocados em José. O texto de Hebreus 11, 22 nos diz o seguinte: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem a respeito de seus ossos. E aí nós vamos para Gênesis capítulo de número 50, que vai então relatar os últimos dias de José e a ordem que ele deu a respeito dos seus ossos. Está escrito: e disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. E o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Quem pode dizer um bonito amém pela sua palavra? Estenda a sua mão assim. Estenda as suas mãos assim para frente. E ore comigo, pedindo que o Senhor fale com você, fale comigo, fale conosco esta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos guardado até aqui, Senhor. Aleluia. E tem uma igreja reunida, Senhor, no propósito de receber a Tua palavra. Esse culto, Senhor, de terça-feira, que nós não alcançamos somente os que estão presentes aqui, Senhor, mas alcançamos dezenas, centenas e milhares de pessoas através desta ferramenta que o Senhor nos deu, que é a rede social. Agora, Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. A palavra do Senhor, ela é poderosa, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela não fica velha. A palavra do Senhor, ela renova a cada manhã, e ainda bem, Senhor, porque senão, como nós faríamos diante de tantas vezes que pregamos e ensinamos esta palavra? Eu sei que cada um dos teus filhos, aleluia, cada um dos teus servos tem chegado a este lugar com uma necessidade. Uns, Senhor, chegaram, quem sabe, enfermos, outros chegaram preocupados, outros chegaram decepcionados, ansiosos ou preocupados, Senhor. Talvez outros chegaram alegres, animados. Independentemente como cada um chegou aqui esta noite, nós estamos aqui como filhos dependentes do Pai. E queremos pedir ao Senhor: fala conosco, Senhor, fala conosco. Como teu servo pastor Alcimar já orou, pedindo que o Senhor trabalhe na minha inteligência, trabalhe no meu raciocínio. Me dê, Senhor, uma memória fértil aqui para lembrar de tudo aquilo que já temos aprendido da tua palavra. Dá-me fluência no falar, e que no abrir dos meus lábios a palavra saia com a autoridade necessária. Assim nós oramos, entregando tudo nas tuas mãos e pedindo humildemente: fale conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, hoje à tarde eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, durante todo o dia pensando no que eu poderia falar, porque todas as terças-feiras estamos falando, né? Há vários dias que eu não prego aqui, num domingo, numa quinta-feira. Eu falei escola dominical, e no domingo eu tenho dado oportunidades a outros irmãos para falar, como foi o evangelista Paulo no domingo, que trouxe uma palavra tremenda sobre ali aquele caso aquela jovenzinha, né, de Naamã, o leproso. Fomos muito edificados. E a gente prega quase todos os dias, né? Então há um desafio de sempre trazer uma palavra nova, um alimento para a igreja do Senhor Jesus. Só que enquanto você está sendo alimentado, eu também estou sendo alimentado pela palavra do Senhor, porque eu aprendi muito cedo ainda no início do meu ministério, lá em 1985, 86, que você só é uma bênção quando você está podendo ser canal de bênção para outras pessoas. Então, quando eu abençoo você com a palavra já passou por mim, não é verdade?
e pode ter certeza que aquilo que eu prego é algo que já mexeu comigo, já mexeu com o meu coração. Esse personagem, irmãos, por nome José, que o seu nome do hebraico significa ele, Jeová acrescenta, ou acrescentador, né? Aquele que acrescenta. Ele foi um personagem muito interessante no Antigo Testamento. O seu nome é mencionado muitas vezes no Antigo Testamento. E todo mundo conhece a história de José. Diga-se de passagem que assim como Jesus foi vendido por 30 moedas, José foi vendido por 20 moedas, né? E valia menos que Jesus, é claro, né? Porque Jesus é Deus, né? Como? Era o preço do escravo. Esse homem chamado José, como eu disse, o seu nome significa Jeová acrescenta. Ele era filho do patriarca Jacó. É interessante, irmãos, que Jacó, o sonho dele era casar com Raquel, e acabou que o seu sogro Labão deu para ele Léia, e ele teve vários filhos com Léia, mas de repente ele atingiu o seu alvo, que era casar com Raquel, e então nasce o seu 11º filho, que foi José, o filho com a sua esposa amada. E depois de José nasce o seu irmão Benjamim. Quando Benjamim nasceu, no parto a Raquel morreu, então tentaram colocar o nome daquele menino de Benoni, mas a Bíblia diz que Jacó o chamou de Benjamim, mas deixa para lá, porque não é o nosso foco. Esse menino então, esse José, ele era o filho amado do pai, do seu pai. Então, mas antes de dizer que ele era o filho dileto do seu pai, o filho preferido do seu pai, ele tornou-se odiado por causa disso. Mas o meu foco esta noite é dizer sobre alguns olhares que foram sobre José, que foram colocados sobre José. Quando você está em um determinado lugar, o seu olhar, igual por exemplo o meu olhar está passando por aqui, não sei quantas pessoas temos aqui esta noite, mas de repente alguma coisa lhe chama atenção, ou algum presente chama atenção, e você fica atento e dizendo, tem alguma coisa aqui que eu preciso prestar atenção. Mas o primeiro olhar que eu quero dizer sobre a vida de José aqui esta noite, esse homem que foi para a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo de número 11, diga-se de passagem também que a Bíblia tem aproximadamente 3.920 nomes, 3.920 nomes. E dentre esses 3.920 nomes, nós temos 16 nomes na galeria dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé começa, né, com Abel, depois vai para Enoque, depois vai Noé, aí depois vai Abraão, menciona Sara, e aí vai lá pelo meio, menciona José, que era filho de Jacó. Então dos 3.920 nomes, na galeria dos heróis da fé, entram 16 nomes, e dentro desses 16 aparece esse cidadão por nome José. A história dele é uma história muito linda, é contada nos livros, é contada nos filmes, é contado aí ao longo da história devido à sua importância. Mas o primeiro olhar que eu gostaria de dizer para você sobre a vida de José não foi o olhar de Jacó, seu pai. O primeiro olhar sobre a vida de José foi um olhar de Deus. Amém? Um olhar de Deus. Eu tenho pregado várias vezes, outro dia o irmão Cleir estava comigo, eu sempre gosto de dizer que Deus tem tempo, lugar e pessoas. Deus tem tempo, lugar e pessoas. José foi alvo do olhar de Deus. E eu gostaria de dizer para os irmãos que quando Deus escolhe, é uma prerrogativa de quem tem a autoridade para fazer isso. Deus pode escolher, e se Ele escolheu, acabou. Os irmãos entenderam como é? É uma prerrogativa de Deus. Só que todas as pessoas que têm o olhar de Deus para um projeto a longo prazo, Deus investe nesta pessoa a longo prazo. Olha para você entender isso aqui. Porque, como eu sempre digo, ninguém cumpre um projeto de Deus com 24 horas. É uma história que se escreve. Ninguém vira José, governador do Egito, com 24 horas, não, meu filho. Ninguém assume o trono do Egito sem antes ter o olhar de Deus, ter o olhar de Jacó, ter o olhar dos irmãos de Jacó, ter o olhar dos mercadores, ter o olhar da mulher de Potifar, ter o olhar do carcereiro,
Alguém já pegou por aí, não? São vários olhares, não é verdade? Ninguém assume o trono sem escrever antes uma história. E esta história, ela é uma história que passa por ciclos. E o que eu vou chamar a atenção dos irmãos aqui esta noite, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque pode ser uma palavra de Deus de aviso para você. Nós entendemos, irmãos, que o diabo, tem muita gente que xinga o diabo, acha que o diabo é aquele de chifre, de rabo, com aquela cauda, com aquele negócio, com um tridente na mão. Eu quero dizer para você que isso é uma figura inventada ao longo da história. Mas a Bíblia diz que ele apresenta até como anjo de luz. Nós sabemos disso, não é verdade? E o diabo não é bobo, o diabo sabe de muita coisa. O diabo não consegue saber o que você pensa. Mas a partir do momento que você falou, ele tem conhecimento do que você fala. E ao longo da história, como Deus vai trabalhando para cumprir um projeto na nossa vida, paralelamente o diabo também vai sabendo desse projeto que Deus tem na nossa vida. E se Deus tem o projeto, está de olho em nós, o inimigo também sabe o projeto, qual é a tentativa do diabo então? Tirar o nosso foco para nós perdermos, olha aí que coisa séria, para nós perdermos os trilhos, no sentido de Deus cumprir na nossa vida o que Deus projetou lá na eternidade. Porque você está aqui hoje, mas Deus te conhece não é desde o dia que você nasceu. Nós temos aqui grávidas, né? O Caio vai ser papai quando, Caio, que vai nascer aí o bebê? Fevereiro, janeiro, finalzinho de janeiro, fevereiro. Hoje nós recebemos a notícia, né? Que a minha nora está grávida e vai nascer mais uma menina. É a Clarice agora, que vai chamar Clarice agora, não é verdade? E ela está com 10 semanas, e na primeira semana que fez lá o ultrassom, apareceu uma manchinha naquela tela do ultrassom, no meio de uma tela negra, assim, apareceu uma manchinha branca, e estava escrito assim, do tamanho de um caroço de arroz. Aí quando eu vi aquela tela assim, é tão emocionante, eu já vi de todas as outras 3 netas, né? Eu reporto logo para o Salmo de número 139. Aleluia. Ô glória. Vou repetir, Salmo 139. O que está escrito no Salmo 139? Senhor, tu me sondaste e me conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta, não, vai absorvendo aí. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol, na habitação dos mortos, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, aleluia, então a noite será luz à roda de mim. Quem vai adorando aí? Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior. Agora preste atenção naquela palavra: entreteceste-me no ventre da minha mãe. Preste atenção na palavra entretecer. Preste atenção que a palavra entretecer não é entristecer. O que é entretecer? É quando eu estava sendo tecido com veias azuis e vermelhas. Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe sendo tecido, simplesmente entre aspas, porque um sêmen encontrou com um óvulo, atravessou uma película finíssima, e naquele momento começou a gerar uma nova vida. Um coraçãozinho começou.
e ali já começava uma nova vida. Então eu vou dar um recado do céu aqui para você. Você não, a mãe não tem o direito de tirar a vida do filho no ventre, porque quando o sêmen encontrou com o óvulo, ali já tem uma vida. Então se você apoia, quem apoia aborto, você está apoiando o pecado, porque a palavra de Deus diz que os olhos de Deus já nos via. Ninguém tem direito de tomar a vida de ninguém. A Bíblia diz é que Deus dá a vida e é Deus que tira a vida. Entreteceste-me. Eu tenho uma anotação aqui na Bíblia, não é a Bíblia Shed, é a Bíblia Jander. Vai dando glória enquanto eu acho o versículo. Salmo 139, entretecer. Diz assim: ossos brancos, veias azuis, artérias vermelhas, foram tecidas todas juntas. Como se fosse bordado de várias cores. Deus nos tecendo no ventre da nossa mãe, ligado por um cordãozinho umbilical, dentro de uma bolsa com um líquido chamado líquido amniótico. E de repente, quando eu estava andando lá no ventre da mãe, dentro daquela bolsa, aquele andar da mãe para lá e para cá, até a sua impressão digital estava sendo formado por aquele líquido. Só não dá glória quem não é crente, irmão. Quem é crente dá glória. Possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Olha agora o que diz o versículo de número 14: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha o que está escrito no versículo 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Presta atenção que a palavra terra aqui, oh aleluia, a palavra terra aqui tem a ver com útero. Agora olha o 16 e dê um glória, se você puder. Eu não vou falar nada não, eu quero que você leia o versículo primeiro. Não, leia aí e reage de alguma forma, irmão, pelo amor de Deus. Os teus olhos, eu estou dizendo que o primeiro olhar que José recebeu foi o olhar de Deus. Quando, pastor? Quando estava sendo gerado no ventre de Raquel. Quando estava sendo gerado no ventre de Raquel. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O que significa a palavra informe? Sem forma. Uma gelatinazinha. Você sabia que eu estou vendo daqui para lá crente chorando? Aquela gelatinazinha assim. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Agora presta atenção na sequência. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Existe um livro, aleluia. No livro de Deus estava escrito que você estaria nesta noite aqui. Eu não estou falando de predestinação, eu estou falando de presciência. Eu vou profetizar de olhos abertos. O plano de Deus na tua vida vai cumprir. Não é porque você é bom, é porque Deus te escolheu para esse plano e para esse projeto. Quem levanta a mão e recebe esta palavra em nome de Jesus? Vou dar uns 30 segundos para você só adorar. O projeto vai cumprir. A Bíblia diz que Deus levanta, Deus derruba, Deus tira do lixo, põe a sentar no meio dos príncipes.
Vou te dar mais um tempinho para você adorar. Vou contar porque nem todo mundo sabe. Eu sou o primeiro filho lá de casa. Nós somos 3 irmãos, 3 homens. Dia 20 de maio de 1963. Minha mãe e meu pai moravam de favor no sítio do meu avô, que tinha um sítiozinho pequenininho. Minha mãe entrou em trabalho de parto no dia 20, mais ou menos. Passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, eu não nascia. Meu pai veio aqui em Ipanema, na cidade, tinha só um farmacêutico e tinha um médico na época. E chamou, pediu ajuda no primeiro dia, não deu para o médico nem o farmacêutico ir. Tinha 3 parteiras no quarto lá da minha casa, lá na roça. Tia Enedina, da Igreja Batista, tia do Ayler também, a tia Lídia, que é a avó do Wesley, não sei se o Wesley está aí, da Wesleyana, que é minha tia, e tinha uma outra que eu não sei quem. E primeiro dia eu não nascia, segundo dia é a parteira, e lutando primeiro dia, segundo dia eu não nasci. No terceiro dia minha mãe não tinha mais força para ajudar no trabalho do parto. Ela estava literalmente prostrada. E aí meu pai desesperado, pegou a bicicleta, era o meio de transporte que ele tinha, veio aqui na cidade, falou com o Dr. Cornélio e o Sr. Edgar, e disse: Sr. Edgar, vai lá, leva o Dr. Cornélio e vê se salva pelo menos a vida da minha esposa, porque o menino já morreu. Eu tenho lá um porquinho, eu vou vender, eu pago o senhor direitinho, o senhor sabe que eu sou honesto. Meu pai é trabalhador, lutava com muita dificuldade, mas trabalhador. O médico foi lá no Jipinho 58, chegou lá, a minha mãe prostrada, e a possibilidade de eu estar morto era o que eles avaliavam. Aí fizeram uma cirurgia brusca na minha mãe, lá na roça, colocaram os aparelhos chamados fórceps, e eu nasci. E eles contam que eu nasci roxinho. Quando eu nasci roxinho, eles me meteram numa bacia de água fria. Quem já tomou banho de bacia? Levanta a mão. O que eu mais gostava do banho de bacia, depois que você acabava de tomar, é que a gente enxaguava, não é verdade? Com a água que você havia acabado de tomar banho nela, não é verdade? Amarelinha. Me meteram numa bacia de água fria. Eu falei alguma coisa errada aqui, mas não, está tudo certinho, é assim, né? É isso mesmo, a melhor parte era entornar a água que a gente, né, para enxaguar, né? Olha para cá. Quando me pegaram, me meteram numa bacia de água fria, eu chorei. Quando eu chorei, a minha tia Nedina me levantou e falou assim: esse aqui vai ser um servo de Deus. E eu estou aqui hoje, quase 60 anos depois, para dizer que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Você não vai escapar. Deus vai fazer alguma coisa, mas vai te colocar nos trilhos. Você já tentou fugir, você já tentou correr, você já tentou ir embora, mas Deus te alcançou. Você já disse não, você já disse não tem jeito, mas Deus me usa para dizer: tô de olho em você. O propósito de Deus vai cumprir. Deixa eu me recuperar um pouquinho aqui. Vamos adorar mais um pouquinho. Nem era para você
sabe disso? Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Falar que tudo vai passar. Levante a sua mão, adora um pouquinho, porque Deus esta noite, eu tenho agora uma palavra profética para alguém aqui. Tu sabes, filha, que eu te tirei daquele lugar e te trouxe para este lugar, e o meu tempo ainda não cumpriu para o que eu tenho para fazer através da tua vida. Permaneça, porque dos detalhes eu estou cuidando. Não vai faltar nada, porque eu estou cuidando dos detalhes. Assim diz o teu Deus. Descansa, porque uma alegria invade a tua alma. Eu vou te surpreender, assim diz o Senhor. Irmãos, o primeiro olhar que José tem é o olhar de Deus, aleluia. Mas o segundo olhar de José é o olhar do seu pai. Diz a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 30, versículo de número 22, versículo de número 24, sobre o nascimento de José. Mas o capítulo de número 37, versículo de número 3, o Aloí vai colocar para mim, aleluia. Diz assim: e Jacó, ou Israel, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Essa questão dessa túnica, irmãos, é um negócio bastante interessante, porque foi uma decisão do pai entregar a túnica para esse menino, como uma demonstração de que tinha alguma coisa especial na vida dele, entendeu? É claro que ali era uma túnica de roupa mesmo, de tecido mesmo, de algodão, de linho, né? Melhor dizendo, de linho, né? De ovelhas lá, da lã da ovelha e tal. E isso era o sentido físico, uma túnica de várias cores. E eu gostaria de dizer para os irmãos que todas as vezes que alguém tem uma chamada de Deus, ele coloca alguém no caminho dessa pessoa para ser como o Jacó, isto é, para colocar um olhar também no sentido especial de cuidar daquele que Deus tem um projeto. Opa, estou recebendo isso aqui, hein? Pode ficar tranquilo que se Deus tem um plano na sua vida, Ele vai colocar um Israel para ficar de olho em você. Porque quem Deus tem o projeto vai precisar de um cuidado especial, de uma atenção especial. Quem entendeu o que eu estou falando? Então Deus vai levantar alguém para cuidar de você. Nesse sentido, entendeu? Nesse sentido. Agora, o detalhe, irmãos, da túnica, ela era realmente de várias cores. De várias cores. Mas o sentido espiritual hoje não é uma túnica que eu estou usando, não é essa roupa, esse terno que eu estou usando aqui, essa jaqueta, esse paletó. Não. É no mundo espiritual. Você pode notar que qualquer pessoa que Deus tem um projeto na vida dele, quem começa a falar primeiro dos projetos nem é ele. Sabia que são as outras pessoas que dizem? Esse menino aí vai ser um pastor, essa menina aí vai ser não sei o quê, esse menino aí Deus tem uma obra na vida. As pessoas começam a falar a respeito de você antes de você mesmo notar que Deus tinha um negócio com você. Já notou isso? Alguém já notou o que eu estou falando aqui? É verdade o que eu estou falando aqui? Não, pastor Simar. As próprias pessoas da própria igreja dizem assim, ó, isso aí, ó, tá, não sei o quê. Esse menino aí, ó, tá, esse aí, essa moça, esse rapaz, Deus tem um plano. Por quê? É a túnica de várias cores, que não é vista por aqui, mas é vista no mundo espiritual. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Só que esta túnica, irmãos, esta chamada, ela provoca o quê? Ela provoca ciúme. Por quê? Quem tem o plano e essa chamada, geralmente tem sonhos.
e tem projetos. Porque quando Deus quer cumprir, Ele coloca o sonho e o projeto no nosso coração. Você conhece alguém que não tem plano, não tem projeto, não tem nada? Em relação à obra de Deus, ele não pensa nada. Mas quem tem um plano especial, tem um projeto, Deus coloca sonhos no coração. De vez em quando o sonho fica quase apagadinho, não é verdade? Você, não, isso não é para mim não, tal. Aí você vem num culto de terça-feira aqui, lá de São Paulo, né, Marcelo? Deus pega o pastor e fala assim, não, vamos assoprar esse negócio aqui. Vamos assoprar essa cinza aqui, vamos cumprir esse plano aqui. Esse negócio vai cumprir, esse projeto tem alguma coisa aqui para acontecer. Quem está pegando aí pode adorar a Deus. Muito bem, então isso provoca ciúmes, provoca inveja. Provoca inveja. Os irmãos de José, ele caiu na besteira, vou dizer assim, de contar o sonho dele, que ele viu 12 feixes, né? Feixes, assim, curvando diante dele. Ele tinha quantos irmãos? Ele viu 11, né? Viu 11. É 11 que a Bíblia diz, professor? E o sol e a lua também curvando diante dele. O pai e a mãe e os 11 irmãos, tudo curvando diante dele assim. Eles falaram, o quê? Nós vamos ter que arrumar um jeito de liquidar esse camarada, porque ele vai ser chefe sobre nós. Opa, engraçado, ao invés deles ficarem felizes, dizer, da nossa família vai ter um que vai liderar a gente. Você parou para pensar a outra ótica? Irmão, glorifica a Deus se Deus levantar aqui no nosso meio alguém para liderar. Se no meio da sua família Deus levantar alguém para liderar, glória a Deus, é porque Deus não vai deixar você sem direção. Está levantando alguém para liderar. Não, mas vamos acabar com ele, vamos pisar nele aqui, vamos mandar ele para o Acre. Você achou que eu ia falar outro estado, né? Não falo mais. Vamos mandar ele para a ponta do Brasil, lá na divisa da Bolívia. Perdão, lá na divisa para a Colômbia lá. Vamos mandar ele para lá, no Amazonas, para lá. Porque as pessoas querem te ver. Porque a partir do momento que você começa a crescer perto de alguém, você começa, parece que ser ameaça para outras pessoas. Aí as pessoas começam, isso aqui não, peraí, isso aí está crescendo muito, isso aqui não. Irmão, deixa crescer. Aqui tem lugar para Abraão, aqui tem lugar para Isaac, tem lugar para Jacó, tem lugar para José, tem lugar para Moisés, tem lugar para Josué, tem lugar para Elias, tem lugar para Eliseu, tem lugar para Davi. Aqui tem lugar para todo mundo, irmão. Aqui não preciso passar em cima de ninguém, não. Eu vou falar o que Deus está me dando. Tem gente que para prosperar e aparecer, ele sufoca o outro para o outro não brilhar. Você lembra de um homem na Bíblia? Só vou tentar lembrar o nome dele aqui, que não está no esboço aqui, não é verdade? Você lembra de um homem que matou o outro com uma toalha, sufocou? Foi bem Haddad? Não lembro quem. Pegou uma toalha e sufocou o outro rei para assumir no lugar dele. Irmão, aqui não precisa sufocar ninguém, não. Aqui tem lugar para todo mundo. O que eu tenho, você não tem, mas o que você tem, eu não tenho. Então Deus usa o que eu tenho com aquilo que você tem. Nós nos unimos e fazemos uma grande obra para Deus. Eu não preciso eliminar ninguém para Deus me usar, não. Aqui tem lugar para todo mundo. É uma questão de chamada. Deus, por exemplo, me deu um jeito de pregar. Eu, no meio da pregação, eu canto hino. Eu não tenho culpa de Deus ter me dado isso. Estava ontem num lugar pregando, tinha um cantor muito conhecido lá, então eles cantaram bonito, cantaram quase 1 hora, 40 minutos. Eu falei, então, quando eu for pregar, não vou cantar, não. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, não vou cantar não. Quando eu estou lá no meio da pregação, e quando eu vi, eu já estava cantando um pedaço do hino que eu aprendi. Aí sabe o que aconteceu? A igreja pegou mais fogo do que... Não posso falar não. A igreja pegou fogo igual estava pegando anteriormente, entendeu? Porque cada um, Deus dá um negócio, você está entendendo? Deus tem uns mistérios ali com cada um. Cada um é de um jeito. Cada um Deus usa de uma forma. Vamos caminhar para concluir. Então ele se tornou motivo de inveja. Colocaram os olhos dele. Olha aí, Gênesis 37, versículo de número 4, o que está escrito? Aí a gente já caminha para concluir. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Só dava pancadas. Todos encontravam com os irmãos dele estava com um bico desse tamanho assim. Não dava atenção, não. Mandava o WhatsApp e não respondia, entendeu? Era um negócio terrível. Não tinha WhatsApp não, irmão. Só estou falando assim. Abandonava mesmo. Mas aí então ele teve o olhar de Deus, teve o olhar do seu pai Jacó,
teve o olhar dos seus irmãos, o olhar de ciúme. Os irmãos resolveram vendê-lo para o Egito. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 27. Está escrito assim, Gênesis 35, 27. E Jacó veio a Isaac, seu pai, a mãe, queria, capítulo, eu falei 35, 27? Não é isso não, não é isso não. É o capítulo de número, me ajuda a achar aí enquanto eu já vou falando. Os mercadores, eles tentaram julgar ele na cova, é quando venderam ele para os ismaelitas. Deve ser a partir do 37, quanto? 20 e quanto? 37, 27, e não 35, 27. Desculpa, é 37, 27. Vinde, olha a tramóia dos irmãos, olha o plano, olha para cá, o plano. Vinde, ao invés da gente matá-lo, julgar ele na cova, o que a gente vai fazer? Nós vamos vendê-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. Quem falou isso me parece que foi Judá. Porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Olha para aqui, para minha mão. Mantenha esse versículo aí. Olha aqui. Eles estão querendo matá-lo, julgando numa cova. Mas aí o Judá apareceu e falou, não, gente, não vão matar esse menino não. Porque afinal de contas o sangue dele corre aqui também. Hein? Porque Deus sempre levanta... Deus sempre levanta um para proteger, fica tranquilo. Porque o olhar de Deus estava sobre ele. Vou falar e você vai dizendo só um amém ou um glória. Antes dele nascer, o olhar de Deus estava sobre ele. Depois que ele nasceu, o olhar de Deus estava sobre ele. Na hora que ele ganhou a capa de várias a túnica de várias cores, o olhar de Deus estava sobre ele. Quando o pai o amava, estava sobre ele. Aleluia. Quando seus irmãos estão odiando, o olhar de Deus estava sobre ele. Quando ele está sendo julgado numa cova, o olhar de Deus estava sobre ele. Como é que o pastor Jânio gosta de falar? Que o diabo olhava e dizia assim, ih, daqui a pouquinho está morto nessa cova. Deus olhava e falava, não tem ninguém morto aí. Vocês estão vendo ele na cova, eu estou vendo ele no trono, lá no Egito. Amém? Parece que a gente nunca pregou sobre José, né? Está tão gostoso esse assunto aqui, não é verdade? Sempre tem alguma coisinha nova, né? Aí agora, meus irmãos, o Judá disse assim, não vamos matar ele não, vamos vendê-lo. Agora eu queria que você preparasse para dar um glorinha, não, para você dar um glória a Deus mesmo. Você sabe por quê? No livro de Gênesis, no capítulo, mas não muda ainda não, Eloy, deixa aquele ali. Depois o Eloy vai colocar para mim Gênesis capítulo de número 15, versículo 13. Gênesis 15, 13. Olha lá. Vamos então vender aos ismaelitas. Quem eram os ismaelitas mesmo, irmãos? Eles eram nômades e eles andavam com as tendas pelo deserto e eles compravam e vendiam. Eles eram negociantes do deserto, os ismaelitas, né? Aí a gente olha e diz assim, tadinho de José. Deixa eu ver se estou chorando igual ele chorava. Tadinho de José, vendendo ele para o Egito. Agora vê o que está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo de número 13. Está escrito assim. Então disse a Abraão. Quem disse? Não. Quem disse a Abraão? Deus. Diga comigo, Deus disse a Abraão. Saibas, Abraão, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Deixa aí, presta atenção. Quantos filhos, ou melhor, o Abraão ali já tinha o Isaac, o filho da promessa, quando Deus falou com ele, sim ou não? Tinha não, irmão. E Deus já estava falando com ele, a tua descendência vai ser poderosa na terra, vai ser como a areia do mar, vai ser como a estrela do céu, vai ser como o pó da terra. E essa geração ainda vai ficar ainda 400 anos no Egito, fora, vai ficar peregrina, sem ele ter nascido ainda, porque Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Então Deus falou com Abraão, presta atenção, a sua descendência vai ficar escrava um dia. O Abraão morre, o Isaac morre, o Jacó está vivo, e o José é um garoto.
Só que o José estão vendendo ele para o Egito. Presta atenção aqui. Quando eles vendem esse José para o Egito, colocam uma corrente no braço, uma corrente no pescoço, uma corrente nas pernas, e vende ele para os ismaelitas. Aí eu anotei um negócio bonito aqui. Os mercadores, que eram os ismaelitas, viram-no como uma mercadoria. Comprei uma mercadoria boa hoje, menino, um rapaz bonito, preciso de ver. A gente vai faturar nele lá no Egito. Deus está olhando e dizendo, isso não é mercadoria barata, não. Há uns 400 anos atrás, há quase uns 400 anos atrás, eu já falei com meu amigo Abraão aí, que a descendência dele ia ficar lá no Egito 400 anos. Então esse menino ir para lá não tem nada dando errado. Ele só vai puxar a cordinha, porque ele vai, depois vai o Jacó, depois vai os 11 irmãos, depois vai todo mundo. E quando for todo mundo, vai a nação para lá para cumprir o meu propósito. Quem entendeu aí? Pegou? Que coisa linda! Deus fala com Abraão, agora muitos anos depois, o menino está sendo vendido. Entendeu? Por quê? Propósito de Deus. Aí ele é vendido para o Egito. Quando ele é vendido para o Egito, você sabia que acabou o nosso tempo já, né? 15 para as 9. Quando ele é vendido para o Egito, ele chega lá, irmãos, a mulher do Potifar agora coloca os olhos nele. Gênesis capítulo de número 39, versículo de número 7. O que está escrito aí? Gênesis 39, 7. O que está escrito aí nesse capítulo aí? O que está escrito lá? E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor fez o que, irmãos? O que ela fez, irmãos? Pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Eu não falei com você lá atrás que quando Deus tem um plano, o diabo não prepara o negócio para trabalhar? Aí eu falo aqui, às vezes os meninos aqui acham ruim e as meninas acham ruim, mas eu acho que não acham não. Eu achei que vocês iam achar que é ruim, mas eu acho que não vai achar não. Vocês ficam atentos, irmão, quando vocês estão para namorar e casar. Porque vocês não podem errar não. Por causa do plano. Porque um erro pode atrapalhar o projeto. Porque tem gente que quer o quê? Momentos, como o pastor Tênis pegou aqui. Mas Deus não quer momentos, Deus quer propósito. Momentos ficam, propósitos duram. Quem pegou? Diga bem. Olha aí. Agora a mulher coloca os olhos nele e diz assim, não, minha filha, você vai deitar comigo, Deus é bonito demais. Irmão, e partiu para cima desse menino de uma maneira. E ele escapando assim, ó, escorrega para lá, escorrega para cá. E ele, quem sabe, ela dizia, hoje você está cheiroso demais, hoje você está bonito demais, hoje não sei o quê. E o patrão entregou tudo na mão dele, irmãos, ele tomava conta de tudo na casa dele. Chegou um momento que ele falou com ela no capítulo de número 39, versículo de número 8. Olha o que está escrito, o posicionamento dele. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Ele me entregou tudo na tua mão. Segura aí, não, perdão, ele entregou tudo na minha mão. Olha o que ele está dizendo, deixa eu interpretar o versículo para você. Ô mulher de Potifar, que eu não sei o nome dela, mulher de Potifar, tudo que o meu senhor, o meu patrão tem aqui, ele pôs tudo aqui na minha mão. Na realidade ele nem sabe o que tem aqui, eu é que sei. Se fosse hoje, ele ia perguntar assim, ô José, qual que é a senha do meu cartão mesmo? Se fosse hoje. Ô Zé, quanto que tem lá no banco? O José tomava conta de tudo. E os olhos do Senhor estavam sobre José. Agora olha o versículo de número 9. Ninguém há maior aqui nesta casa do que eu, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, eu faria este tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Isto quer dizer, como é que eu vou tocar em você? Primeiro eu pecaria contra o meu Deus, e depois eu ultrapassaria o limite que foi estabelecido, porque tudo aqui eu posso mexer, menos em você. Tem uma mensagem que eu prego aí, cuidado com os limites, cuidado até onde você vai, cuidado até onde ultrapassa os limites, porque os limites podem levar à ruína. E ele falou, não, até aqui eu venho, você tem marido e eu tenho compromisso com Deus.
Vou terminar dizendo o seguinte para você. Agora, o que me chama a atenção nesse capítulo 39, que eu tenho uma anotação aqui no rodapé da Bíblia segundo o Jander. Estou brincando, irmãos. Está escrito que no capítulo 39, 6 vezes está escrito que o Senhor era com ele e ele prosperava. Sabe por que dá certo? Porque o Senhor era com ele. Sabe por que estava prosperando? Porque o Senhor era com ele. Irmãos, quando Deus é conosco, não tem nada que segura. Pode fazer assim, ó, torcer os dedos, pode fazer não sei o que, torcer até dedo do pé, pode fazer o que quiser. Pode. Não tem problema, porque quem está debaixo da bênção de Deus vai mesmo. Aleluia. Você está debaixo do olhar do Senhor aqui esta noite. E você conhece a história. Eu vou concluir tocando num assunto interessantíssimo de José, nos próximos 5 minutos. Você conhece a história, sabe que ele mandou buscar os seus irmãos, e naquela busca dos seus irmãos aconteceu um negócio muito interessante. É interessante, né? Quando José já era o governador do Egito, veio uma fome, você sabe, 7 anos de fartura, 7 anos de sequidão. Os povos e os países vinham ao Egito comprar, porque ele construiu silos, etc. e tal. E você sabe que os irmãos de José foram para comprar comida. Quando José viu que eram seus irmãos, você lembra o que José falou? O pai de vocês têm mais irmãos? Temos um sim, o caçula está lá. Quem era? O Benjamim, irmão dele, filho de Raquel. E o pai de vocês ainda é vivo? É vivo, sim, senhor. Você conhece a história. Eu imagino que o José só não fez assim. Assim. Aleluia. Você sabe que prendeu um lá, mandou buscar o outro, etc. Aquele negócio todo. E ele mandou um recado que deveria trazer o outro irmão mais novo. Quando eles deram o recado a Jacó, o Jacó disse assim: à sepultura eu descerei com lágrimas, porque o meu filho amado José já morreu. E o camarada está vivinho da Silva. Aleluia, aleluia. Aí o José falou, o Judá apareceu de novo, falou: não, papai, deixa, faz o seguinte, se o Benjamim não aparecer, eu dou um filho meu para ficar no lugar, etc. Negociou com ele lá. Eu falei: então tá bom, eu vou dar algumas coisinhas para você levar para aquele José, para aquele governador do Egito, que ele não sabia que era José. Eu vou dar uns regalos, em espanhol se diz regalos, alguns presentinhos para você levar para eles. Sabe o que Jacó mandou para eles? Mandou várias coisas. Dentre o que mandou um vidrinho de perfume e um vidro de mel. Quando os irmãos de José chegaram lá, o José perguntou: seu pai ainda é vivo? É vivo, sim, senhor. Cadê o outro irmão mais novo? Está aqui, era o Benjamim. E o José todo alegre, doidinho para dar um pulo no pescoço do seu irmão. O meu pai mandou para o senhor aqui um vidrinho de perfume, mandou para o senhor aqui uns trenzinhos. Meu pai mandou para o senhor aqui um vidro de mel. Aí eu fico imaginando o José. Cadê os trem que ele mandou? Eu fico imaginando o José indo lá para os fundos, para o quartinho, abrindo o vidro de mel, lambendo e dizendo: é o mesmo mel. Eu estou me lembrando de quando a minha mãe fazia esse mel lá na tenda do meu pai. Quando ele abriu o vidrinho de perfume, ele dizia: aqui no Egito pode até ter perfume, mas perfume igual da casa de Jacó não tem não. Tem um sentido espiritual isso aqui. Deus está querendo que você volte a sentir o sabor do mel da casa de Jacó. Deus está querendo que você volte a sentir o sabor do mel da casa de Jacó, o cheiro do perfume da casa de Jacó, isto é, no lugar que você teve um dia, mas você perdeu, você saiu, você afastou. Nesta noite tem mel da casa de Jacó e tem cheiro do perfume da casa de Jacó. Volte a sentir o que você sentia um dia. E aí, meus irmãos, você conhece a história que teve um encontro maravilhoso. Ele se identificou com seus irmãos.
Mas agora eu vou falar, porque eu não vou desobedecer a voz do Espírito Santo, não. Você se lembra que quando ele abraçou os seus irmãos, diz a Bíblia que ele escondeu e chorou? Chorou, a ponto do pessoal do Egito escutar ele chorar, de tanto que ele chorou. Assim que ele se identificou com seus irmãos. Pensa numa Coca-Cola, que você sacode ela e abre a tampa. A alma de José, irmãos, tantos anos, 22 anos aproximadamente, guardando tudo aquilo que os irmãos tinham feito com ele, mas ele superando. Eu entendo que quando José foi para dentro chorar, ele estava expurgando da alma tudo aquilo que lhe fazia mal. Ao longo da história nós somos feridos e machucados, mas Deus tem uma vitória tão grande para nos dar. Nós precisamos expurgar as mágoas da alma, os sentimentos de raiz de amargura do coração. Quando ele volta depois de chorar, com o nariz inchado, o olho inchado, de tanto chorar, pula no pescoço dos seus irmãos, e os seus irmãos dizem assim: você é José, você agora vai acabar conosco. Sabe o que ele diz? Nada disso. Eis que foi para vocês terem vida que Deus me mandou para cá. Não tinha nada dando errado, era Deus trabalhando na história para que nós pudéssemos estar aqui. A minha vida eu entrego a ti, pois o seu filho se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sob terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Pode me mandar para o Egito, é para salvar a vida de muita gente. Vou dar uns 30 segundinhos para você pensar nisso. Quem sabe você carrega alguma mágoa, alguma raiz de amargura. Os olhos do Senhor estão sobre você esta noite, dizendo: chora, expurga isso, perdoa isso, joga isso para fora, dá um banho na alma esta noite, porque Deus tem um trono para você assumir, e você não vai poder fazer isso magoado, com raiz de amargura, desejo de vingança. Não. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Deus está trabalhando no seu coração esta noite, na sua vida. Tem um José dentro de você. Não. Meu Deus do céu, o que é isso? Deus abençoe o pastor Enio no Paraguai nos ouvindo. Levanta a cabeça, olha para cá. Vou fechar a Bíblia. O Jacó foi levado para lá. O Jacó foi levado para onde? Para o Egito. Quando chegou lá, ele foi para o melhor da terra, a terra de Gósen, no delta do Nilo, porque o rio Nilo, um dos rios mais longos do mundo, ele vai, e quando ele chega para desaguar no Mediterrâneo, ele abre, e é chamado do delta do Nilo. Uma terra muito forte, fértil. Eles prosperam, eles crescem. Mas o Jacó morreu. Diga comigo, Jacó morreu. O sepultamento durou, me parece que 40 dias. Choraram, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram. Ok? Quando Jacó morreu, a família de José já estava grande. Jacó morreu, a família de Jacó estava grande no Egito, porque eles prosperaram de forma grandiosa, cresceram. Quando ele morreu, Jacó morreu, os seus irmãos procuraram e disseram: José, nosso pai morreu, como é que você vai nos tratar? Por quê, irmãos? Porque quando o pai estava vivo,
os meninos ficavam debaixo da asa do pai, dizendo: José é o governador do Egito, então ele não vai nos prejudicar, porque o nosso pai é vivo. Olha para cá. Mas agora o pai morreu, ele vai, nos castigar. Chamaram José e disseram: você vai fazer alguma coisa com a gente? Só que José, irmãos, era um homem convertido. José disse: não, Deus me guarde de fazer alguma coisa contra vocês. Em algum momento vocês intentaram fazer o mal a mim, mas foi para salvar a nossa vida que Deus fez isso. Eu posso falar com você o que Deus me manda dizer? Não tem nada dando errado, Deus está no controle. Posso falar de novo? Não tem nada dando errado, Deus está no controle. Pode acalmar o coração, não tem nada dando errado, Deus está no controle. Se tem alguém querendo te prejudicar, se tem alguém que não está dando, fica tranquilo, Deus é que cuida dos nossos inimigos. Deus é que cuida dos nossos inimigos. Agora eu vou concluir, em 10 minutos que eu estou falando que vou encerrar, falta nem hora mais, só estou vendo o relógio, porque eu tirei o óculos. Está chovendo? Então a gente vai ter que passar a noite aqui, então está chovendo. Falta 3 minutos para as 9. A gente vai ter que ir para cá. Olha para cá. Vou terminar agora dizendo só isso. Nós vivemos numa geração, irmãos, que as pessoas têm uma capacidade de ver só o lado ruim das coisas. Não é verdade? Você pode fazer 90 e pode acontecer 99 coisas boas com você. Se acontecer uma errada, você exatamente só olha aquilo que deu errado, esquece de tudo que deu certo. Se José vivesse hoje, meus irmãos, eu vou repetir o que eu já repeti dezenas de vezes. Se José vivesse hoje, irmãos, José era o camarada mais deprimido que tinha, mais angustiado, mais para baixo que poderia existir. Por quê, pastor? Me pergunta por quê? Por causa da nossa geração. Ela é assim, ela só vê o lado negativo. Pai do Senhor, José. Pai do Senhor, irmão. Vai para cá. Pai do Senhor, José. Pai do Senhor. Como é que você está, José? Estou sabendo que você é governador do Egito. Sou sim, graças a Deus, né? José, governador do Egito, José. Mas você não sabe o que eu passei, não. Aqueles meninos, meus irmãos, tentaram me matar, tentaram me jogar na cova. Mas José, você é governador do Egito, José. Mas você não sabe não, eles me venderam. Você sabia que tem pessoas que usam a tragédia para atrair atenção para ele? Você encontra com a pessoa, ele só tem tragédia para contar, só tragédia para contar. Ele não conta nada bom. Mas José, você é governador do Egito, ele recusa comemorar. Eu estou falando um negócio sério aqui, irmãos. Gente que se recusa a comemorar. E eu estou aprendendo a comemorar. Porque a gente já tem tanta luta, eu vou comemorar as vitórias que Deus está nos dando. José, te venderam, mas você é governador do Egito. Mas você não sabe que eu passei também na casa do Potifar, não, que a mulher é doida, tentou me estuprar. Ué. Mas José, você é governador do Egito. Mas você não sabe o que eu passei, não. 12 anos na cadeia. Mas José, você é governador do Egito. Mas é luta demais. Os irmãos entenderam? O camarada é governador do Egito e poderia estar vendo só as tragédias. Mas você encontra com José e fala: José, a paz do Senhor. Ele diz: Pai do Senhor, tudo bem? Vamos dizer que ele é da Assembleia. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Como é que você está? Vencendo. Estou sabendo que você é governador do Egito. Ele disse: verdade. Como é que foi isso? Isso não é coisa minha não, isso é coisa de Deus. Vamos aqui para a gente terminar. Isso não dependeu de mim não, foi Deus. Foi Deus que quis. José, é verdade que os seus irmãos tinham um ciúme doido de você e tentaram te matar? Ele falou: verdade mas não quero que toque no assunto. Por quê? Porque águas passadas não movem moinho. Mas José, eles tentaram te matar. Tentaram, mas eu não quero que fale mal deles não, sabe por quê? Porque pode ter ex-cunhado, né? Pode ter ex-vizinho, pode ter ex-pastor, pode ter ex-tudo, mas ex-irmão nunca vai ter. Eles podem ser o que for, sempre serão meus irmãos. Eu estou com a cisma que Deus está falando conosco esta noite. Aí diz José: e aquele negócio que eles te venderam lá para os ismaelitas?
Ele falou: tem problema não, até me venderam mesmo. Mas você lembra dos ismaelitas, né? Os ismaelitas eram filhos do meu bisavô Abraão, descendente de Ismael. Então eles me venderam para os meus primos. Estava tudo em casa para os meus primos. E quando eles estavam me vendendo, não estava nada dando errado não. É porque Deus tinha falado com o meu bisavô que a descendência dele ia para lá. Eu fui a cordinha que puxei a descendência para lá. José, e o negócio da mulher de Potifar? Conta aqui para mim. Aquela mulher é doida. Quando ela tentou me agarrar, eu vazei, larguei a minha túnica e saí limpo, porque eu tinha compromisso com Deus. José, e negócio da cadeia? Ele falou: que cadeia? Porque você ficou 12 anos. Hã? Negócio da cadeia lá. Não, na semana seguinte eu que tomava conta da chave. Irmãos, eu estou contando a mesma história numa outra ótica. A mesma história numa outra ótica. Se eu fosse você, não recusava comemorar. Deus tem te dado vitória. Deus tem te abençoado. Deus tem te guardado. Deus tem te dado sustento. Aleluia. Pastor, o ministério tem luta? Um monte de luta, mas tem muita vitória. O que você acha? Fica de pé. Não posso ser mais. Que hino é esse mesmo, Marquinhos? Ah, é? Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Até pra me ver no chão. Tentaram até contra a minha vida. Ô glória, canta comigo assim, ó. Mas Deus com sua mão me segurou, debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. De novo, tentaram me parar, mas prossegui. Força e coragem me renovou, mais firme do que nunca hoje sou. Para você adorar. Me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Levante suas mãos comigo. Enquanto a gente canta, eu oro. Enquanto os meninos tocam, eu oro. Pai, no nome de Jesus, o Senhor colocou o olhar em José. Nós temos muitos pedidos, Senhor, de oração aqui pela live. E eu abençoo a vida dos teus filhos agora. Gente que está enferma, gente que está passando por lutas, tribulações, visita agora, Senhor. Não tem nada dando errado não, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Levanta o caído, dá força ao que não tem nenhum vigor. Toma esta igreja nas tuas mãos. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo?
Cadê os crentes que falam em línguas espirituais? Eu quero ouvir essa igreja falando em línguas espirituais agora. Aleluia! Receba o batismo com o Espírito Santo. Oh glória! No nome de Jesus. Amém. Assenta, mais assenta, dando glória. Deus abençoe a todos quantos estão nos acompanhando. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu coração, sua família. Centenas de pessoas passaram por aqui, gente chorando, gente adorando a Deus, gente dizendo: Santo, Santo é o Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Até domingo na escola dominical, se Deus quiser. Um grande abraço.